Hoje nós vamos abordar algo que está muito presente nos nossos dias. Não é? Muitas vezes nós nos preocupamos com as maneiras extraordinárias do maligno agir nas nossas vidas, mas tem a maneira que nós conhecemos como a maneira ordinária do inimigo agir, que é exatamente através da tentação. É algo que está presente nos nossos dias, em cada instante. E olha, os exorcistas vão dizer, requerem a nossa atenção, porque é uma insídia muito mais perigosa do que as suas manifestações extraordinárias, é exatamente a tentação. Uma pessoa pode estar, não é algo comum de acontecer, mas uma pessoa pode apresentar sim uma possessão diabólica e não necessariamente ela se perder eternamente em razão desta possessão. Por exemplo, nós temos possessões expiatórias, não vou entrar aqui aprofundar nisso, mas como Santa Míria de Jesus crucificado, que viveu essa experiência. Estamos falando de uma grande santa. Agora, a tentação tem essa força, esse poder de nos arrastar, de nos roubar então da salvação que foi conquistada por Cristo, de nos roubar o céu quando nós consentimos nela. Então, uma pregação que vai nos ajudar muito, nós vamos partilhar, nós vamos conversar aqui, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Como vencer a tentação, como lidar com a tentação, como estar ali no meio da tentação, como resistir, como fazer então criar essas fortalezas com o auxílio da graça de Deus para que não sucumbamos, para que não caiamos, para que não acabemos desistindo daquilo que é o plano de Deus para cada um de nós, em meio a tantas tentações que diariamente estão aí tentando nos arrastar. Transformando essa tentação em mérito, Porque quando a gente resiste à tentação, na verdade estamos transformando então aquilo que vem para te destruir em mérito diante de Deus. Por quê? Por causa da luta que você travou, por amor a Deus, por amor à sua palavra, por desejo do céu. Então, invoquemos o arcanjo São Miguel. São Miguel arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Meus irmãos, então nós estamos inseridos nessa realidade, a tentação. A palavra vai dizer que a vida do homem sobre a terra é uma luta. Nós estamos dentro de um combate espiritual, admitamos ou não, enxerguemos ou não, nós estamos sendo disputados. É aquilo que está lá em Gênesis já. Nós meditávamos na queda dos nossos primeiros pais e tudo que se seguiu a esta queda, a promessa de um enviado exatamente para nos trazer a libertação, está lá. Existe uma contenda, existe uma luta, eu ia dizer uma rixa, mas uma rixa é muito pouco. Existe uma luta, existe uma batalha espiritual exatamente entre a serpente e a descendência da mulher. Existe uma luta, essa guerra, ela é declarada entre a serpente, que é exatamente o dragão infernal, aquele que é o divisor, aquele que é o homicida desde o princípio, e a descendência da mulher. E quem é essa descendência da mulher? É exatamente aqueles, a palavra também vai nos dizer quem são estes, é aqueles que observam os mandamentos, é aqueles que observam a palavra de Deus, é aqueles que obedecem a Deus. O inimigo é aquele que desobedece. E a descendência da mulher é aqueles que obedecem a esta palavra. Nós estamos dentro desse retiro quaresmal fazendo um exame de consciência. Fazendo um exame de consciência exatamente para mergulharmos profundamente naquilo que são os mandamentos do Senhor. Eu falava outro dia, um caminho feliz, o caminho da bem-aventurança é o caminho dos mandamentos. Nós andamos por ele com segurança. Aí o que acontece? Vamos fazer uma oração de libertação. Nossa, eu preciso dessa oração de libertação. Eu também. Estamos lá, logo na fila para poder fazer a oração de libertação, o quanto nós precisamos. Acontece que, meus irmãos, não adianta, não basta a gente colocar o inimigo para correr. Imagina, sua casa é violentada, é arrombada, um ladrão entra na sua casa.
E aí você reúne forças, você expulsa aquele ladrão da sua casa, mas o que acontece? Você não fortalece as entradas da sua casa. Elas continuam frágeis. O que é que provavelmente vai acontecer? Se esse ladrão sabe que é algo que vale a pena, ele vai voltar para invadir, para arrombar a sua casa, e dessa vez ele vai vir mais fortalecido, porque ele já conhece a tua força. Então, nós realizamos as orações de libertação, pedimos ao Senhor que expulse o inimigo das nossas vidas, espírito, né, de adultério, espírito, são tantas realidades, desânimo, os vícios, as maldições que pairam sobre nós, feitiço, trabalho, magia. É um trabalho, irmão Luiz Maria dizia ontem. Irmã Maria Raquel, a gente precisa fazer isso todos os dias, e que bênção que a gente tem um terço do combate na sua vida. Porque a gente expulsa, e é um trabalho que não é só uma vez, a gente precisa fazer isso tantas vezes, porque somos alvo aí de tantas situações, tantos trabalhos, tantas magias, tantas feitiçarias. É uma realidade. Creiamos ou não, enxerguemos ou não, é uma realidade. Só que para além disso, nós precisamos também aprender a fechar essas portas. Nós precisamos aprender a fortalecer esta casa. Não a casa apenas um espaço físico, tivemos a bênção da casa hoje, mas também a casa que é o nosso coração, a casa que é a sua alma. Precisamos fortalecer, não é? Até quando a gente vai ficar levando esse olé do maligno, não é? Até quando a gente vai ficar caindo naquelas mesmas situações? É preciso crescer na virtude, é preciso reforçar estas brechas, é preciso tapar, é preciso fechar. E por isso a importância de conhecermos a palavra de Deus, de conhecermos os mandamentos do Senhor. Deus permite a tentação nas nossas vidas, por quê? Porque daí pode advir um bem. Entende isso aqui na sua vida, entende isso de uma vez. Deus, Ele permite determinadas coisas que para nós, no primeiro instante, é algo tão terrível. E muitas vezes ali se configura um mal em si, de fato. Mas se Ele está permitindo, é porque dali pode vir um bem muito maior. É porque dali virá um bem ainda maior. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Outro dia eu li aqui o testemunho para vocês. O Espírito Santo me ajude, porque eu já abri vários leques aqui para não me perder hoje, porque é muita informação realmente para passar para vocês. A intenção é ajudá-los no combate espiritual no dia a dia. E eu li um testemunho de uma mãe. Olha, a expectativa de uma mãe para ter o seu filhinho, gente, meu Deus do céu. Eu não gerei no meu ventre, não é? Mas sou tia biológica, e fiquei numa grande expectativa quando no nascimento dos meus sobrinhos, para conhecer o rostinho, para ver. Imagina o coração de uma mãe que está ali 9 meses, numa profunda intimidade com essa criança. E eu partilhava com vocês o que aconteceu. Houve um problema, houve algo que acabou, na hora do parto, acabou trazendo dano para aquele bebê. Então ele teve danos gravíssimos cerebrais. Aquele bebê ficou sem reação, digamos. Ele ficou, não falava, não enxergava, não andava, não ouvia, se alimentava por máquinas, por sondas. E olha o desespero desta família. Toda aquela expectativa. E diante daquela dor tão terrível, a mãe foi colocada à prova. Ali, aquele momento é o momento que nós podemos dizer: que provação. Que provação. Agora, não é? Muito provavelmente aquela mãe, ela não estava fortalecida para este momento de prova. Veja, São Tiago, na carta, deixa eu ver se eu encontro aqui, são tantas passagens para trabalhar com vocês. Mas ali na carta de São Tiago, o que é que a gente vai ler, não é? A prova produz paciência, não é? Romanos 3, a gente vai ler algo muito semelhante disso aqui. Nos gloriamos das tribulações, porque a tribulação, a provação produz paciência. A paciência prova a fidelidade. A fidelidade comprovada produz esperança. E a esperança não engana. Então, essa família passou por um momento de grande prova. Agora, seguiu o testemunho. Naquele momento, porque provavelmente essa mãe não estava fortalecida ainda, ela sucumbiu. A prova veio acompanhada de uma grande tentação. Qual a tentação? Desconfiar de Deus. Deus não me ama. Deus não está presente. Deus poderia ter salvado a minha filha e não salvou.
Deus poderia ter vindo, Deus poderia ter feito, Ele não fez. Deus me abandonou nesta situação tão terrível. Não creio mais em Deus. Ele não existe. Olha só. E aí, esta mãe foi afogando nessa tentação. Ela consentiu naquela palavra diabólica. Ela consentiu naquela dúvida, naquela sugestão. E o inimigo encontrou brecha aonde? Na dor do coração dela. Na dor que ela estava ali decepcionada, se sentindo abandonada, o inimigo encontrou brecha naquela dor. E foi sugerindo: onde está o seu Deus? E conta o testemunho que a mãe foi arrancando tudo. Foi arrancando o terço do berço da criança. Foi arrancando, tirando a Bíblia da entrada da casa. Agora um parêntese aqui. Graças a Deus, aquela mãe tinha um exército de oração por ela. E um exército que começou a interceder. Começou a rezar. Eu não estou trazendo isso aqui como julgamento, não. Estou trazendo isso aqui para que nós aprendamos a partir da experiência também dos nossos irmãos. E um exército se levantou em oração por esta mãe, por esta criança, por esta família, porque os aparelhos seriam desligados. E esta criança, então, morreria. E conta então o testemunho que nós recebemos que um milagre aconteceu. Aquela criança apresentou reação. Aquela criança tornou a vida. Aquela criança voltou, então já escutava, começou a falar, abriu os olhinhos. Um grande testemunho. Bendito seja Deus por isso. Mas veja, na hora da tentação, sucumbi. Por quê? Não estávamos fortalecidos o suficiente. Olha, a tentação ela vai se apresentar. Ela se apresenta todos os dias das mais variadas formas. Ela se apresenta todos os dias e nós precisamos estar fortalecidos. Mas, irmã Maria Raquel, com quem nós vamos aprender a resistir à tentação? Com o próprio Jesus. Uma das razões pelas quais Jesus permitiu-se ser tentado, quis passar pela tentação, como está lá em Mateus capítulo 4, vai dizer São Tomás de Aquino. É exatamente para nos dar o exemplo. É exatamente para dizer para mim e para você como que nós vencemos a tentação. Porque ela chega. Ela chega. E ela não vem, gente, ela não vem, né? O inimigo ele não se apresenta, a tentação não se apresenta de maneira grotesca tantas vezes. Sobretudo para nós que temos aí alguma caminhada espiritual. Por exemplo, na vida de um consagrado, pode até ser, não é? Se ele abandonou a oração, se ele já esqueceu que é a sua consagração, ela vem de maneira tão grotesca. Mas geralmente na vida daquele que guarda a palavra, ela vai vir de uma maneira muito disfarçada. Veja como é que a tentação apresentou-se para Jesus. Jesus está jejuando há 40 dias. Cuidado, nós estamos aqui nessa batalha há 40 dias aí, acordando na madrugada, na penitência. E a palavra vai dizer que Jesus sentiu o quê? Fome. Ora, o inimigo se apresenta para ele, a tentação se apresenta como uma sugestão de maneira tão lícita. Está com fome? Transforma essas pedras em pão. Ora, Jesus já tinha multiplicado pães. Jesus, não é? Deus já tinha feito maná descer do céu para os israelitas. Jesus, está com fome? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus está com fome. Olha aí. O inimigo ele conhece. Claro que se tratando de Jesus, nós não vamos dizer a fraqueza de Jesus. Mas o inimigo conhece as nossas fraquezas. Ele conhece aonde está ali a nossa dor. Ele conhece aonde está ali a nossa necessidade. Jesus é Deus, mas é também homem. E na sua humanidade ele apresenta então a fome. Acontece que se és filho de Deus, olha como o inimigo ele se apresenta trazendo sempre um ar de dúvida. Foi assim que ele fez com Adão e Eva. É verdade que vocês não podem comer de todos os frutos do jardim? Ele disfarça, ele joga, quase poderíamos dizer um jogo linguístico aqui. Ele planta a dúvida, ele semeia. Jesus não vai transformar as pedras em pães para provar nada. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E existe uma maneira ordinária dele conseguir o alimento. Ele não precisa fazer um show diante do maligno. Jesus resiste à tentação. Poderíamos apresentar aqui, primeira tentação, por exemplo, o vício da gula, a comida.
Aquele primeiro vício, aquela primeira tentação que Adão e Eva caíram, porque representado, simbolizado através da maçã, ela era apetecível, ela era aprazível, ela chamava a atenção com o olhar, o alimento, o prazer. Meus irmãos, interessante, Jesus resiste à primeira tentação. E como é que ele vence a tentação? Com a palavra. Com a palavra de Deus. Porque ele vai citar Deuteronômio 8:3. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós vimos Esaú que vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas. Não refreou a sensualidade. Nós vimos também ao longo da história da salvação Gedeão. Ou melhor, também mais lá na frente, mas que me veio à mente Sansão, que não refreou a sensualidade, não dominou as suas paixões e se deixou arrastar então por essa busca de prazer, por essa busca pelo prazer. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como é que você, tão jovem, outro dia eu via isso, alguém dizer, no jovem essa tentação é muito forte, aproveita a vida. A sua juventude vai passar, esse vigor, essa energia vai passar. Aproveita essa fase, porque depois você vai se arrepender. Aproveita agora, faz tudo o que você quer fazer e tira dessa vida o máximo de prazer que ela pode te dar. Se esse jovem conhece os mandamentos do Senhor, conhece a palavra de Deus, ele vai dizer: o meu prazer está na comunhão com meu Deus. O meu prazer está em meditar dia e noite a lei do Senhor. O meu prazer está em confiar a minha vida inteiramente ao Senhor. O meu prazer é habitar no seu santuário todos os dias da minha vida, como diz o salmista. Esse é o maior prazer da minha vida. E junto com esta alegria, junto com este prazer, a glória de Deus, tudo mais me será acrescentado. É o sonho de constituir uma família? É o sonho de encontrar um José? É o sonho de viver um grande amor junto à sua Maria? É o sonho de procriar? É o sonho, não sei qual que é esse sonho, mas sei que a palavra diz que quando buscamos o reino de Deus, tudo mais nos é acrescentado, e eu creio firmemente nesta palavra. Filhos, Jesus vence o inimigo com a palavra de Deus. Ainda ontem, eu tinha tanta coisa para preparar. Nossa, o rosário da madrugada, a pregação, a consagração a São José. E é impressionante a fonte que jorra do seio da igreja. É uma fonte inesgotável. Eu disse, meu Deus, ainda que eu vivesse séculos, eu nunca ia conseguir esgotar esse tesouro que a igreja nos dá. Quantos documentos papais falando sobre São José. Os padres da igreja, gente, e eu falava, como é que a gente tem tempo? Como é que a gente, na verdade, que não tem, desperdiça tempo bebendo de água de cisternas rachadas? Como é que nós desperdiçamos o nosso tempo assistindo séries, novelas, filmes, que não nos acrescentam nada, pelo contrário, abre ainda mais essas brechas que nós estamos tentando fechar. Abre a brecha para o adultério, para aquela mulher, aquela senhora tão distinta, criou seus filhos na lei de Deus, um casamento honrado, de repente influenciada por aquela maldita novela que apresenta aquela senhora que agora desgostou do marido e ele não é o príncipe encantado e agora quer viver a paixão da adolescência. Gente, uma febre, e a gente começa a ver isso acontecendo. Você tem uma promessa com Deus. Promessa o quê? Eu preciso é ser feliz aqui e agora. Já estou infeliz dentro do meu matrimônio. Na verdade, infeliz nada. O matrimônio, a vida consagrada e aquilo que for traz as suas lutas, as suas dificuldades. Mas é uma graça. E sermos fiéis até o último instante. E nisso consistir a nossa alegria. Homens e mulheres de palavra e da palavra. Honrar o compromisso que nós assumimos. Aí deixa a família, deixa tudo. Se une à paixão juvenil. Que claro, tem o prazo. Que claro, vai apresentar também as suas dificuldades. Que claro, vai passar. E o amor vai precisar ser purificado. Mas isso tudo, sugestões. E o inimigo sabe qual é a brecha. Eu estou dando aqui exemplos, mas o inimigo sabe qual é a brecha. Às vezes aquele homem que lutou tanto
tanto para sair da bebida, lutou tanto para poder. Gente, quem traz essa dor na família sabe como é difícil. Sofre quem vive o vício e sofre a família inteira. O Padre Rufus dizia: a maior parte das famílias estão destruídas aqui no Brasil por causa do álcool. Não tem sido o adultério que mais tem destruído as famílias. Ele dizia isso há anos atrás, não sei a situação hoje, mas ele dizia: as famílias destruídas por causa do álcool. Aí você pega aquele homem que lutou tanto, porque é difícil, é fácil entrar, para sair é uma dificuldade, é um vício, torna-se uma doença. Mas ele conseguiu. Só que certo dia, assistindo aquele filme, assistindo aquela novela, assistindo aquela propaganda, veio a sugestão, aquele copo. Vou nem dizer muito aqui, que pode ser que alguém que está aqui assistindo, né, tenha também a sua fraqueza. E aí sentiu vontade de ir no bar, sentiu vontade de reunir aqueles colegas, sentiu e caiu de novo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós somos seres conscientes, responsáveis e como tal nós devemos agir. Aquilo que contribui, aquilo que eleva, aquilo que acrescenta fica. Aquilo que não acrescenta, aquilo que aumenta a brecha, aquilo que rebaixa, aquilo que escraviza, sai. Não tem conversa, sai. Então veja, Jesus ele vence a tentação com a palavra. Quanto tempo do nosso dia nós estamos dedicando à palavra? E quanto tempo do nosso dia nós dedicamos às mensagens do WhatsApp? Quanto tempo do nosso dia nós dedicamos à oração? E quanto tempo do nosso dia nós dedicamos passando a barra lá do feed do Instagram? Isso aí, cada um examina a sua consciência, irmã Maria Raquel, cada um faz o seu exame, porque de que nós estamos nos enchendo e depois não entendemos como é que nós caímos. Porque a palavra diz também: vós não sereis tentados acima das vossas forças. Não sereis. O Senhor permite a tentação até onde nós possamos suportá-la. Se nós não suportamos, foi porque nós, com a nossa liberdade, com a nossa vontade, nós decidimos acolher aquela tentação. Nós consentimos nela. Outras palavras, caiu porque quis. E por isso, então, somos responsáveis diante desta queda diante de Deus. Filho, eu estou em São Mateus capítulo 4, Evangelho segundo São Mateus capítulo 4. A tentação de Jesus no deserto. Sabe o que é interessante? Que Jesus, ele se prepara para resistir à tentação. Você já pegou aqui uma das armas espirituais, a palavra de Deus. Segunda coisa, a palavra vai dizer aqui que Jesus, ele jejua, ele está de jejum. Então, o jejum também como arma espiritual para vencermos as tentações. O jejum, no sentido estrito dessa palavra, que é abster-se de alimentos, não é? Fazer o jejum, dominar essa concupiscência, esta gula, não é? Só querer aquilo que nos apetece, refrear esse impulso. E também os outros jejuns que nós precisamos fazer, e aí no sentido mais amplo, não é? Às vezes o jejum, eu não gosto muito de usar a mesma palavra porque confunde, mas abster-se, não é? Privar-se daquilo que você percebe está exagerado, você está começando a perder o equilíbrio. Pode ser o uso das redes sociais, pode ser assistir TV, pode ser tantas coisas, mas aquilo que às vezes pode estar, não é? Apresentando-se já como um vício de maneira desequilibrada. Então Jesus, ele jejua, ele se abstém do alimento corporal. Ele se prepara sim para a tentação. Nós precisamos voltar a falar no jejum. A força do jejum, o poder do jejum. Não é para ninguém morrer de fome. Nós jejuamos aqui, temos a graça de jejuar salvo por razões de enfermidade ou outra razão, não é? Grave. Mas nós somos convidados a jejuar aqui no Instituto Hesed, às quartas e sextas-feiras, conforme pede Nossa Senhora em Medjugorje. E é uma graça, gente. É uma bênção. Nas oitavas, por exemplo, oitava de Páscoa que está se aproximando, nós não jejuamos. Dias de festa e solenidades, nós não jejuamos. Eu sinto isso mais nas oitavas. Oitava de Páscoa, oitava de Natal, porque nós comemos, não é? Digamos que a mesa fica farta para celebrar também na mesa, esse é próprio dos cristãos, aquela solenidade. Então, via de regra, não comemos carne vermelha, mas nesse tempo,
não é? Nós podemos então comer. Eu sinto uma diferença absurda e as irmãs também comentam. Como naquela semana que a gente está comendo, tem mais refeições no dia. Não fazemos o jejum da quarta e da sexta, mas assim, quem quiser pode mantê-lo, tá? Não tem problema de mantê-lo não, mas não fazemos. E introduzimos também a carne vermelha. Isso tudo, esse conjunto aí, ele traz, aqui é a minha experiência particular, pessoal, um certo peso. Eu fico com mais dificuldade para a oração. Eu fico com mais dificuldade para a reflexão. Interessante que muitas outras irmãs também partilham o mesmo. Então, quanto isso influencia no nosso diálogo com Deus? Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. Precisamos combater a gula. O jejum é uma arma espiritual. Agora, algo que muitas vezes nos passa despercebido, porque a gente chega direto para o capítulo 4 de São Mateus. Um pouco antes, ainda no capítulo 3, o que é que a gente vê? O batismo de Jesus. Você lembra o que aconteceu no batismo de Jesus? Existe ali uma manifestação de Deus. Na verdade, nós contemplamos o quadro belíssimo da Trindade. Existe ali a voz do Pai que se faz ouvir sobre o Filho. O que é que essa voz diz? Quando Jesus é batizado por João: eis meu filho muito amado, em quem ponho a minha afeição. Tu és o meu filho muito amado. Porque daqui a pouco o inimigo vai estar colocando em dúvida se és filho de Deus, se és não. Eu sou filho do Pai. Eu sou um filho muito amado. Naquela hora em que aquela criança apresentou as dificuldades, já não tinha reação nenhuma. Naquela hora que o meu filho foi morto dentro daquela escola. Naquela hora que a família começou a ruir, o meu esposo foi embora de casa. Eu fui visitada por um diagnóstico de câncer. O tentador se aproxima e diz: será que Deus está com você? Se és filho de Deus, então explique agora essa situação aí, essa injustiça. É justo que isso aconteça com você? Você que está no rosário da madrugada, você que serve na igreja, onde está o teu Deus? É assim. Mas Jesus, ele entra na tentação com a identidade muito bem definida, ele sabe quem ele é. Eu sou o filho de Deus, eu sou um filho muito amado. Eu e você precisamos entrar na tentação consciente de quem nós somos. Caso contrário, nós vamos sucumbir dentro dela. Eu sou uma filha muito amada. Eu sou uma filha de Deus. Deus me ama. Deus caminha comigo. Aconteça o que acontecer. É Nossa Senhora segurando aquele filho morto nos braços dela. Mas consciente, Deus me ama. Deus está aqui nesse momento. Tudo o que Ele disse se cumprirá. Ela segura a negação da promessa nos seus braços. O filho está morto, aquele que o anjo tinha dito que reinaria. Ele está morto nos braços dela, mas existe uma promessa de Deus. E ela diz: eu continuo acreditando em Deus, ainda que eu segure o meu filho morto nos braços. Uma mãe que segura o filho morto nos braços, talvez não exista, eu acredito, numa dor maior do que essa. Mas essa mãe pode olhar para esse filho e dizer: eu sei que ele ressuscitará. Eu sei que ele é destinado à vida eterna. Eu sei que a morte não tem a palavra final na vida do meu filho. E eu sei que Deus me sustentará. Que Deus me sustentará no meio desse deserto, desta saudade que eu sinto. Deus é o meu sustento. Caso contrário, se eu não estou fortalecida para esse momento, se eu não sei quem eu sou, pode acontecer comigo o que aconteceu com aquela mãe. Deus, você não existe. Não me fale de Deus. Eu não quero mais nenhum sinal religioso dentro da minha casa. A dor cegou. A dor cega. Por isso Deus te traz aqui no rosário da madrugada, para te fortalecer, para que você possa sair vitorioso, vitoriosa de todas as suas lutas e todas as suas batalhas, consciente de quem você é.